Olá, eu sou a Raquel Goldgrob, sócia da Go Human, e esse é o Go Human Talks, um podcast sobre liderança humanizada, cultura organizacional e segurança psicológica. No episódio que você vai ouvir hoje, minha sócia Lê Cavalcante recebe o querido Pedro Paro, fundador e CEO da Humanizadas, uma consultoria de inteligência de dados que realiza pesquisa Melhores para o Brasil. Esse estudo identifica as organizações brasileiras que contribuem para um desenvolvimento mais sustentável e consciente do nosso país, avaliando como elas se relacionam com todas as partes interessadas, colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade. Os dois analisam a crise de bem-estar no mercado brasileiro, discutem por que algumas empresas conseguem e outras não construir laços profundos de confiança e falam sobre práticas simples e humanas que fazem toda a diferença. Escuta genuína, transparência e conexões humanas autênticas. Bem-estar não é sobre gerar valor apenas para nós mesmos, mas para outras pessoas. E essa conversa é sobre isso. Olá, eu sou a Alessandra Cavalcante e esse é o Go Human Talks, um podcast que se propõe a trazer um novo olhar sobre a forma de trabalho, cultura organizacional, liderança humanizada e segurança psicológica. Hoje eu tenho, assim, o privilégio de conversar com uma pessoa que eu e a Raquel, a gente admira muito, que é o Pedro Paro, fundador e CEO da Humanizadas, que é uma empresa que atua aí com inteligência de dados, principalmente olhando para essa agenda aí mais do que necessária, que é essa agenda de ESG, sustentabilidade, olhar para negócios conscientes. Então, assim, tem um olhar aí de múltiplos stakeholders que vai ser bacana a gente entender no papo aqui com ele. Além disso, Pedro é colunista da Exame, é coautor do Empreendedorismo Consciente e também participou da TEDx, tem um TED Talk aí que é bacana a gente acompanhar. O nosso papo aqui vai ser sobre um tema, talvez aí hoje importante, um tema que a gente tem, segundo alguns estudos, além dos estudos e dos dados que o Pedro vai ter certamente prazer de compartilhar aqui com a gente, que é o resultado da pesquisa Melhores para o Brasil, a gente vê que a gente está vivendo aí uma grande crise global com relação à questão de confiança. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, como a gente pode medir confiança, o que significa confiança dentro das organizações, o que são barreiras que podem tanto inibir quanto alavancas que podem exatamente acelerar, facilitar a construção de ambientes de confiança, né? E que pode gerar mais engajamento, certamente segurança psicológica também, e resultados, não só resultados, né, robustos, reais, mas resultados sustentáveis, resultados que são bons para todos. Essa é a grande agenda aqui, a grande ideia da nossa conversa, né, Pedro? Então, seja muito bem-vindo. Oi, Ale, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Raquel. Adoro o trabalho de vocês, acompanho bastante o trabalho da Goruma. Para mim é uma honra estar aqui dividindo aprendizados, tá? Acho importante dizer que não tem certo ou errado. Vou tentar dividir, compartilhar aprendizados, conhecimentos, com base naquilo tanto que eu venho estudando, né? Aí vem de mestrado, doutorado, quanto principalmente das avaliações das empresas, tá? Acho que aqui no trabalho na Humanizadas, nos últimos 5 anos, a gente avaliou, na verdade, mais 3 mil empresas de 25 países diferentes, de 30 setores diferentes. Então, acho que tem uma série de aprendizados dessas empresas e muitas delas fazendo acompanhamentos anuais com os CEOs, com C-levels, com diretores, com executivos. Então, acho que eu posso compartilhar um pouquinho daquilo que eu percebo que está funcionando bem e daquilo que não está funcionando muito bem nos negócios hoje. E você sabe que eu estava até para a gente, né, poder preparar aqui a nossa conversa, eu estava folheando novamente lá o Empresas Humanizadas. O Raj fala muito ali de confiança, né? Em vários trechos do livro ele traz. E aí teve um trecho que eu gostei muito, que ele fala: organizações de alto desempenho
são organizações de alta confiança. E aí ele fala lá, né, que a confiança ele é, sem dúvida, o alicerce. E aí ele tem um outro texto que ele fala, para que stakeholders, tanto clientes, colaboradores, enfim, fornecedores, possam trabalhar em conjunto com menos atrito e máxima harmonia. É interessante a perspectiva que ele já traz, pelo menos essa foi a minha leitura, de que não é sobre a ausência de desafio, de conflito, é sobre como é que a gente pode, com uma base sólida de confiança, ter conversas importantes. E eu acho que vai ser muito legal aqui você poder trazer isso, né? Porque a gente está vivendo hoje, infelizmente, né, a gente está vivendo cada vez mais essa polarização dentro aí, né, da nossa sociedade, e acho que é um convite ao diálogo. Quando eu leio, né, quando eu vejo essa fala do Raj, para mim é um convite ao diálogo, e a gente não tem só que dialogar com quem pensa igual a gente, né? O bom é a gente dialogar também com pessoas de pensares diferentes, né, e que vão nos desafiar talvez a chegar num outro lugar, né? Mas como é que a gente faz isso? Sem dúvida nenhuma, a confiança ela é um elemento para que isso aconteça, né, Pedro? Aqui na Humanizadas, a gente já fez alguns trabalhos com empresas bem grandes, né, com uma abrangência em todo o território nacional. E uma coisa que é óbvia, mas acho que precisa ser dita, é que quanto maior a empresa, maior o volume de problemas que ela vai ter. Então, quanto maior a complexidade, maior o tamanho de uma operação, maior o volume de problemas. Então, por exemplo, a gente já fez avaliações da Magalu, Reserva, Grupo Sabin, de saúde. Então, essas empresas, pelo seu tamanho, pelo seu porte, têm um volume de problemas muito maior que uma empresa de pequeno porte. É natural que isso aconteça. E aí o aprendizado que eu tenho, pegando aqui um pouco do olhar da relação com o cliente, por exemplo, tá? É natural que vai ter problemas na relação com os clientes, é natural que vai ter atritos na relação com os clientes. A grande questão é como eu resolvo os problemas. Quando tem um atrito na relação, como eu resolvo aquele atrito, né? Eu posso resolver um atrito com o cliente de uma forma mais empática, de uma forma mais humana, ou eu posso resolver aquele atrito de uma forma mais impositiva, mais autoritária. Ou eu posso não resolver um atrito também com o cliente. E o que a gente percebeu é que quando tem um problema com o cliente, por exemplo, e a empresa resolve aquele problema de uma forma empática, com transparência, aumenta o engajamento e aumenta o índice de confiança do cliente para com a empresa. Resolver problemas que aconteceram na operação de uma forma humana aumenta a confiança do cliente. O cliente ele sabe que ele pode reagir, ele pode demandar algo da empresa, a empresa vai ouvir e a empresa vai responder. Então, esse exemplo trazendo na relação com o cliente também ocorre na relação com o colaborador, também ocorre na relação com os parceiros, com a sociedade em geral. Então, em cada uma dessas relações que a empresa nutre com seus públicos de interesse, quanto maior forem as relações de transparência, poder saber o que realmente está acontecendo, quanto maior for a proximidade, a escuta da empresa, a empresa está aberta a ouvir o colaborador, ela está aberta a ouvir o parceiro, está aberta a ouvir a sociedade, cada um dos públicos sabe os impactos que essa empresa gera. Isso vai fortalecendo laços de confiança. E cientificamente, isso demonstra no meu doutorado, cientificamente falando, no médio e longo prazo, quando eu elevo o nível de confiança que uma marca, que uma empresa tem com o seu público interno, público externo, todos os públicos, isso reverbera, um exemplo, reverbera em um marketing boca a boca. Quando eu tenho um laço de confiança com uma determinada marca, eu vou falar sobre aquela marca, eu vou divulgar aquela marca, o cliente vai divulgar, o colaborador vai divulgar. Então as pessoas passam a ser defensoras daquela marca. E isso reverbera em um crescimento sustentável no médio e longo prazo. Eu diria que as empresas que não constroem relações de confiança com seus públicos, elas entram no ciclo vicioso, entram no ciclo de relações ganha-perde. E quem está entrando numa lógica de construção de relações de confiança com todos os seus públicos, público interno e público externo, entra num ciclo virtuoso, um ciclo de relações ganha-ganha-ganha. E é curioso pensar não apenas nas relações individuais, mas nas trocas entre essas relações. Toda empresa é um ecossistema aberto. Toda empresa é um ecossistema aberto porque as pessoas podem entrar para trabalhar nessa empresa, podem ser demitidas e podem pedir para sair da empresa. O cliente também pode comprar produtos ou pode deixar de comprar os produtos de uma empresa. O investidor pode investir ou pode não investir o seu dinheiro. Então, as pessoas escolhem se relacionar com uma empresa. Desde o investidor, desde o parceiro, desde a sociedade, todos os públicos escolhem se relacionar com a empresa.
E poder olhar para a qualidade das relações é um ponto-chave de desenvolvimento e crescimento da empresa no médio e longo prazo. Porque quem vai promover a empresa não é somente o cliente, é também o colaborador, é também o parceiro, é também a sociedade. É cada um desses públicos que se relacionam com a empresa em diferentes graus. O último comentário e insight que eu gostaria de trazer aqui, fazendo trabalhos de dupla materialidade, onde a gente vai ouvir os stakeholders, levantar quais são os pontos-chave que os stakeholders trazem e alinhar quais são os pontos-chave que vão impactar mais a vida dos stakeholders e que vão impactar financeiramente o negócio. Então, a matriz de materialidade basicamente vai alinhar pontos-chave de impacto na vida das pessoas e também de impacto financeiro do negócio. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Ale, ouvindo os vários públicos e identificando os temas-chave das empresas? O que eu percebi é que um dos públicos que traz um dos olhares mais estratégicos para o negócio é um dos públicos mais negligenciados pelas empresas. Então, o que acontece? Geralmente, as empresas, a primeira preocupação das empresas é com os investidores. A segunda preocupação é com os consumidores, com os clientes. A terceira preocupação é com os colaboradores. A quarta preocupação é com a sociedade, por questões de reputação. A quinta e última preocupação são os fornecedores. Os fornecedores é o público mais negligenciado das empresas. E uma coisa que eu comecei a me chamar a atenção, olhando as matrizes de maternidade, olhando a visão dos fornecedores, dos parceiros, é o público que, para mim, tem uma das visões mais estratégicas de negócio. O que me chama a atenção? O fornecedor e o parceiro, primeiro, ele não atende apenas a nossa empresa, ele também atende nossos concorrentes. Então, o fornecedor e o parceiro está tendo uma visão ampla do que está acontecendo no mercado, das tendências de mercado. Segundo ponto, o fornecedor e o parceiro é um público extremamente interessado no nosso sucesso. Ele quer que a nossa empresa cresça. Ele quer ajudar a nossa empresa a melhorar e evoluir, porque ele também vai crescer e vai evoluir. E o terceiro aspecto que me chama a atenção é que o fornecedor, diferentemente do cliente, o cliente, ele relata problemas quando os problemas ocorrem. Agora, o fornecedor, ele entra na cozinha de casa. O fornecedor, ele sabe o que está acontecendo na nossa cozinha. Ele entra na nossa casa. Ele sabe os problemas que o cliente não sabe. Então, ele está vendo a nossa cozinha e ele também está vendo a cozinha do nosso concorrente. E ele está vendo as movimentações do mercado. Os fornecedores, ali, acredite ou não, é um dos públicos que tem umas leituras mais estratégicas de negócio. E a gente não ouve esse público. Muitas empresas não dão voz para o fornecedor, não dão voz para o parceiro. Vou trazer um exemplo. O Grupo Jacto, quando a Jacto vai desenvolver um novo produto, ela chama o cliente para dentro de casa. Quando ela vai fazer melhorias de processo, ela chama o fornecedor para dentro de casa. Então, poder trazer esses públicos para perto é uma forma de você inovar, é uma forma de você poder melhorar a sua comunicação, seu alinhamento, é uma forma de construir confiança. Te ouvindo, eu fico pensando assim, né, que oportunidade que várias empresas estão perdendo em negligenciar um pouco esse grupo, né, porque é um grupo chave. E é legal essa metáfora da cozinha, porque é isso mesmo, que o fornecedor, ele é o primeiro que vai vivenciar ali os seus processos e que vive às vezes a dor desse processo, que certamente vai estar impactando também o teu cliente, que já impacta internamente os seus colaboradores. Que bacana esse exemplo que você trouxe. E você tem visto isso mais ou ainda são exemplos isolados? Ótima pergunta. A gente publicou recentemente o relatório Melhores para o Brasil, né, que a gente acompanha como está evoluindo o mercado brasileiro. E aí eu vejo dois extremos, tá? Quando a gente projeta o desempenho do mercado brasileiro, a partir da nossa base de dados, na correlação com outras bases de dados, me preocupa que o índice de inovação do mercado brasileiro é um dos índices que está mais caindo. Ele tá estagnado no índice muito baixo. Então, o mercado brasileiro inova muito pouco. Nós inovamos muito pouco enquanto empresas aqui no país. E eu falo isso com base no dado dos stakeholders. É o que os clientes, fornecedores, colaboradores reportam sobre as empresas, tá? Isso me preocupa, tá? E um dos pontos que eu chamo a atenção na questão de inovação é que eu vejo muitas empresas com medo de ouvir as pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, toda vez que um fundador, uma fundadora funda uma empresa, a gente funda aquela empresa com algum incômodo. Tem algum incômodo para fundar a GoHuman, teve algum incômodo, tem alguma coisa que a gente quer fazer de diferente. Alguma coisa está tocando os fundadores, as fundadoras, e que a gente quer transformar numa razão social, a gente quer reverberar para o mundo esse incômodo, né? E esse incômodo está geralmente associado à resolução de algum problema. Então tem algum problema de mundo que a gente quer resolver. Então toda empresa nasce buscando resolver algum problema. O que eu tenho percebido é que conforme a empresa cresce, e ela começa a contratar mais pessoas,
que contratam outras pessoas, que vão contratando outras pessoas, as empresas tendem a perder esse sentido de propósito original dos fundadores. E aí fica uma competição para se manter no emprego, para manutenção de empregos. E não para resolução de problemas, que é a origem do negócio, de negar o ócio. Então, a empresa que não está aberta a ouvir colaborador, ouvir cliente, ouvir fornecedor, ouvir parceiro, ao longo do tempo, ela tende a perder esse senso de propósito. Estamos aqui para quê? Que mercado que nós estamos querendo atender? Quais problemas desse mercado nós queremos resolver? Na contramão, Ale, isso me orgulha de poder dizer, tá? A gente pode observar no relatório Melhores do Brasil, as empresas que fazem trabalhos com humanizadas e que fazem de maneira estruturada, de maneira contínua, a avaliação de stakeholders e fazem benchmark de mercado para saber como que eu estou operando versus meus concorrentes, versus o mercado, essas empresas estão cada vez inovando mais. O índice de inovação das empresas que fazem trabalhos anuais com a gente é o índice que está mais crescendo. Então, isso para mim é algo meio natural, tá? Outro aprendizado, acho que 2 aprendizados que eu acho importante eu trazer aqui dos últimos 5 anos. Primeiro, Ale, não existe empresa perfeita. Depois de avaliar mais 3.000 empresas, eu não encontrei nenhuma empresa perfeita. Todas as empresas têm problemas, todas as empresas têm oportunidades, todas as empresas têm pontos de desenvolvimento. Segundo aprendizado, que é óbvio, não dá para fazer tudo, não tem como. Em toda avaliação que a gente faz da empresa, a empresa não vai conseguir fazer tudo, ela não vai ter capacidade para desenvolver todas as ações necessárias na relação com o colaborador, cliente, fornecedor, parceiro. E aí o ponto-chave para mim é priorização. As empresas precisam, devem ter prioridades. Quais são as prioridades estratégicas? Quais são as prioridades na relação com o colaborador, na relação com o cliente, na relação com o fornecedor? E aí, na contramão do mercado brasileiro, as empresas que estão usando dados para ouvir os seus stakeholders, para avaliar questões de sustentabilidade, de reputação, relacionamento com o cliente, com o fornecedor, etc., elas tendo esses dados, tendo benchmark de mercado, elas conseguem ter mais prioridades. Elas conseguem ter melhores prioridades para atacar os pontos que precisam ser realmente atacados. E aí isso me chama a atenção, o quanto as empresas estão evoluindo e inovando mais quando comparadas ao mercado. Uma coisa que eu percebo que funciona super bem com as empresas que estão fazendo acompanhamentos com a gente é ter um comitê multidisciplinar, pessoas de gestão de pessoas, sustentabilidade, comercial, marketing, comunicação, inovação. Um comitê multidisciplinar por empresa, ouvindo os stakeholders e definindo prioridades. Isso faz muita diferença. Uma das coisas mais estratégicas que eu vejo nas empresas é juntar pessoas de várias áreas, de vários departamentos, olhando para os múltiplos stakeholders, trazendo uma visão estratégica de negócio e discutindo qual que é a prioridade do negócio, com base nas demandas e necessidades dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus fornecedores. E aí o que eu percebo, tem empresa que vai priorizar o colaborador, tem empresa que vai priorizar o cliente, tem empresa que priorizar o olhar com os parceiros. Essa discussão, essa reflexão sobre o que está acontecendo com o meu negócio, na visão dos meus públicos de interesse versus meu mercado, para mim é uma discussão extremamente estratégica, extremamente rica a ser feita. E que muitas empresas esquecem desse olhar. Aqui tem um ponto que você traz da confiança, que eu percebo, tá? Não adianta eu trabalhar apenas... Eu não estou falando que não é importante, na verdade é muito importante trabalhar as metas de receita, metas de eficiência, metas de custos. Mas não adianta eu trabalhar apenas as metas de crescimento sem combinar o jogo com os meus stakeholders. Se eu não trabalhar o engajamento, a reputação da minha marca com os meus públicos, como que eu vou crescer no médio e longo prazo? Eu não vou conseguir crescer. Então, poder trabalhar a relação com os stakeholders é uma forma de viabilizar a execução da estratégia de negócio. É de poder combinar o jogo com os meus players, com os meus públicos de interesse. Eu achei interessante, né, no que você está trazendo, que é assim, como é que a gente consegue valorizar, e acho que a prática do comitê é essa, diferentes pensamentos, né, diferentes perspectivas ali, né, diferentes vozes, porque isso vai fazer a diferença e a gente consegue ampliar o nosso olhar. Se eu estou sempre chamando, seja quem está envolvido naquele projeto, não é que a gente não tenha que ouvir, que é o que você está falando, é claro que tem também quem está envolvido, mas quando você fura essa bolha, você tem a chance de
observar ou de ser sinalizado em alguma coisa que você não estava percebendo. Isso vale tanto para a inovação, quanto às vezes para você tornar aquele processo, ou, enfim, aquele produto mais atrativo ou o processo mais robusto, etc. E aí, sabe que me lembrei daquela prática da Pixar, do Brain Trust Meetings, né, que eles têm, e que é uma coisa muito legal, e que não só fortalece também a relação de confiança, porque tem que ter muita confiança e segurança psicológica para você colocar numa sala várias pessoas que não estão envolvidas diretamente com uma produção, colocar todo mundo numa sala que possa criticar, que possa trazer um olhar diferente. É preciso muita confiança, muita segurança psicológica e muita coragem ali da liderança. Só que tem um outro elemento que, pelo menos no que eu já li sobre essa prática deles, que é muito interessante, são os combinados quanto aos princípios, né? Quais são os princípios que vão nortear essa conversa. Então, tem respeito. Como é que esse comentário vem? Como é que essa contribuição vem? E também tem um convite que o ego não fique na sala. E tudo isso, a gente está falando de uma indústria de sucesso no audiovisual, mas a gente pode fazer esse paralelo com outras organizações. E essa tua fala de comitê e esse comitê diverso me remeteu a isso. E aí eu queria até pegar um gancho, né, nesse papo que a gente começou aqui, por um dado que vocês trouxeram na pesquisa esse ano, que realmente ali, você está falando que a gente tem um abismo grande, bem significativo entre as melhores para o Brasil versus o mercado brasileiro em relação a esses indicadores de uma forma geral de confiança. Você já tocou em alguns deles aqui, mas assim, parece que tem alguma coisa aqui que está deteriorando. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que foi, o que te chamou muito a atenção? Porque você está falando de 3 vezes mais, é muita coisa, né? Se a gente for pensar, acho que é um gap importante ali. A gente vem fazendo acompanhamento nos últimos 5 anos do mercado brasileiro, né, acompanhando empresas dos mais variados portes, mais variados setores da economia, né, no mercado brasileiro, e acompanhando as empresas que a gente destaque, que são as de alta performance, que a gente chama de melhores para o Brasil. Durante a pandemia, ali 2020, 2021, teve uma maior, eu diria que teve uma maior atenção de nós brasileiros, dos executivos, dos empresários, né, para questões de bem-estar, de saúde física, de saúde mental. Então, a gente esteve mais atento às relações humanas naquele momento. E eu diria que agora, em 2025, a gente está chegando num ápice de um esgotamento mental das pessoas. Um dos piores índices na avaliação é o índice de bem-estar. A saúde física, a saúde mental, a segurança psicológica são alguns dos piores índices do mercado brasileiro. Então dá para observar que a gente está vivendo um momento de esgotamento, um momento de cansaço coletivo. Quem nunca sentiu ou não está sentindo um momento de cansaço, de ter muita coisa para fazer e de não dar conta, de não ter os recursos necessários para poder executar aquilo que a gente gostaria. O que é muito doido, tá? Porque a gente está num momento de inteligência artificial, de novas tecnologias surgindo e, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais cansado, cada vez mais exaustos, né? É o que a gente observa nos dados do mercado brasileiro. Aqui, eu vou voltar um pouquinho ali na questão não necessariamente de fazer o comitê, tá? Mas um ponto que eu observo, Ale, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, o fato de ter departamentos isolados, áreas isoladas, qual que é o problema que eu observo no mercado? É muita pesquisa isolada, é muito dado isolado, estratégias isoladas, estratégias desconectadas, cada departamento apontando para um lado. E todo departamento quer ser estratégico. Então, o marketing quer ser estratégico, a verdade quer ser estratégico, as pessoas querem ser estratégico, todo mundo tem prioridades, e aí quando tudo é prioridade, nada é prioridade. O que eu percebo é que poder ter um grupo de pessoas multidisciplinar, de novo, que vai divergir para convergir, ajuda a ampliar o nível de consciência das pessoas. Vou dar um exemplo. Quando a área de gestão de pessoas fala de cultura sem olhar do cliente, para mim perde muita força. Um trabalho de cultura que olha somente para o interno, e não olha, mas para que a gente está fazendo isso? Ou por que esse valor é importante para o negócio, perde muita relevância. Quando eu faço a conexão, nós precisamos trabalhar um determinado valor, porque esse valor vai ajudar a gente a atender tal mercado. Esse valor é um ativo
da empresa para atender determinado mercado. Repara que ganha uma força, ganha uma abrangência muito maior do que apenas um trabalho interno. Isso é possível num trabalho de avaliação de stakeholders, de poder fazer as conexões do trabalho de cultura com a geração de valor para o cliente, de poder trabalhar a sustentabilidade, não porque é bonitinho, porque é legal, mas porque o cliente está demandando, ou porque tem um investidor que está demandando. Isso trabalhar a sustentabilidade vai me ajudar a abrir novos investimentos lá na Europa, por exemplo. Então, essas conexões sistêmicas são muito ricas. E elas ajudam a gente a trazer, para mim, o grande ponto é trazer priorização. É entender que não tem que fazer tudo e entender quais são as prioridades. Por que eu falo disso? Enquanto a gente continuar vivendo num mundo onde tudo é prioridade, abrindo um monte de ações, abrindo um monte de projetos desconectados, podando um monte de pesquisas, a gente continua perdendo tempo, perdendo energia, perdendo dinheiro, foco, continua gerando estresse, continua gerando burnout. O meu convite, ou a minha provocação aqui, é para como as empresas podem crescer de uma forma mais inteligente, de uma forma mais elegante, de uma forma mais responsável. E eu acho que para mim esse é o turning point do mercado brasileiro, é um turning point, é um desafio mental, na verdade, um desafio de paradigma, né? É de ter menos fazer por fazer e fazer mais coisas e fazer com mais qualidade, ou fazer com mais inteligência, que no final das contas é fazer com mais consciência. Você está trazendo, né, essa questão e fazendo essa relação realmente com o índice de bem-estar, que foi realmente assustador aí na pesquisa, né? E depois a gente vai divulgar o link para as pessoas poderem acessar a pesquisa. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada e conhecer os resultados. E é interessante você estar trazendo essa questão da priorização, e o que a gente tem percebido com alguns clientes aqui na Go Human, é que parece, eu não sei se tem uma relação direta, tá? Bem pensando alto com você, né? Mas parece que a gente sai da pandemia e tem, assim, algumas organizações entraram no modo, como é que a gente recupera, como se tivesse perdido. Mas, na verdade, várias empresas mantiveram ou, se não, cresceram na pandemia, mesmo no cenário de pandemia, isso a gente sabe. E temos também exemplos de empresas que tiveram, né, obviamente, ali algum downsize, enfim, né, alguma questão. Mas o fato é que parece que entrou num modo que está levando as pessoas a esse limite, como você bem retratou e a pesquisa identificou, que isso não é mais sustentável, né? E não tem como. Eu estou pensando lá na frente, se a gente continua e se não se restabelece a confiança, se não se restabelece ali essas relações, vamos baixa isso aqui, vamos ver de que forma que a gente volta, que a gente reconstrói, né, esse caminho. Eu não sei aonde o que pode acontecer. Acho que a gente percebe eu queria te ouvir nesse aspecto, porque a gente percebe alguns movimentos, e aí falando muito desse recorte agora de saúde mental, que estão, de alguma forma, contribuindo para isso. Então, a gente percebe o burnout sendo, né, reconhecido como uma doença ocupacional, depois a gente tem a questão do assédio, a lei do assédio, e a gente tendo isso, que eles já vão limitar melhor e delimitar as relações a respeito, e a gente tem aí a chegada da NR1, que vai ajudar as organizações também a pensarem e a terem aí uma prática mais sustentável também. Como é que você está vendo isso, né? Como é que você está vendo? Você falou muito desse limite aí que a gente chegou, e é verdade, a pesquisa apontou, mas como é que você vê esse caminho que está acontecendo do governo, de alguma forma, está ali aqui no Brasil sinalizando, mas e o desejo, né? O que tem de desejo, de vontade nas organizações de efetivamente mexer com isso? O que você tem observado aí nas devolutivas que você tem feito com quem participou da pesquisa? Acho importante separar níveis de maturidade das empresas, tá? Para também não colocar uma pressão desnecessária em todas as empresas. Então, um ponto que eu gostaria de trazer aqui é a gente pensar em níveis de maturidade, né? Quem está no nível de maturidade mais básico, no nível de maturidade mais intermediário ou no nível de maturidade mais avançado. E é importante, eu acho importante cada empresa se entender em nível de maturidade que eu estou em termos de gestão, em termos de modelo de negócio, em termos de processo, de estrutura, até mesmo de cultura, para poder pensar como eu dou um próximo passo para o próximo estágio evolutivo. As melhores do Brasil, elas estão no nível de maturidade mais avançado.
Elas já estão acostumadas a fazerem avaliações de múltiplos stakeholders, elas já trabalham o que eu estou trazendo de cultura na sua estratégia de negócio. Então, elas já têm comitês, elas já estão no nível mais avançado. Elas trabalham bem-estar não porque tem a NR01, elas trabalham bem-estar porque bem-estar é uma preocupação genuína de negócio. Então, acho que é um nível de maturidade mais avançado de empresas, tá? Quando eu te ouço aqui, tá, eu vou pensando no mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele opera no nível baixo de maturidade, ele opera no nível de sobrevivência. Então, tem muita empresa que está sobrevivendo, ela não está crescendo. Ela está buscando sobreviver no mercado. Minha provocação é, enquanto eu continuar fazendo mais do mesmo, continuarei sobrevivendo no mercado. Eu preciso mudar o mindset, eu preciso mudar a estratégia, eu preciso ter um reposicionamento para uma lógica mais consciente, para uma lógica realmente mais sustentável. Quando eu falo mais sustentável, eu não estou pensando apenas no ambiental, eu estou pensando sustentável financeiramente, inclusive. E aí, quando a gente olha para empresas de um nível de maturidade mais baixo, primeiro, eu acho ótimo a NR01, porque nesse nível de empresas, regulação é muito importante, Ale. Elas querem operar. Então, o que a norma pede, elas vão fazer. Então, acho que a norma, a NR01, para mim, olhando os dados da pesquisa humanizada, né, da nossa pesquisa, está nítido que vem no ótimo momento, precisa. O mercado brasileiro precisa de um olhar mais voltado para bem-estar necessário. Então, acho que a NR01 é um momento super propício e que as empresas vão adotar. E eu diria que elas vão adotar por dois motivos. Primeiro motivo, porque tem uma relação com regulamentação, é uma exigência. Segundo motivo, relação com produtividade. Eu estava conversando com um amigo que está para assumir um cargo de CEO em uma indústria e teve uma conversa super franca e sincera, né? É um dos meus melhores amigos. E ele falou o seguinte, putz, Pedro, diversidade aqui, eu não vou trabalhar diversidade. Não vou trabalhar diversidade, não precisa. A mentalidade, né? É uma perda de tempo trabalhar diversidade. Me dói, me dói ouvir isso, mas só estou replicando uma fala que é uma fala de CEO, que é uma fala de executivo, né? Então, diversidade não é uma preocupação, não é uma prioridade. Aí eu falei, aí bem-estar. Aí foi bem-estar, porque bem-estar mexe com a produtividade da operação. Então, um bem-estar a mentalidade é um bem-estar baixo não traz dinheiro, não traz receita. Bem-estar baixo traz custos para a operação. Então, bem-estar eu preciso preocupar. Então, eu diria que a pauta de bem-estar, ela deve avançar, minha expectativa é que ela avance nos próximos anos, porque vai impactar e está impactando em custo, está impactando em receita, e vai impactar em normas, que é como eu vejo, Ale, o mercado brasileiro que está no nível de sobrevivência evoluindo para o próximo estágio, tá? Tem que mexer ou no bolso ou tem que mexer na regulação. E, consequentemente, mexe no bolso também para dar uma licença para operar. Esses comentários nos assustam, né? Ainda mais eu fico imaginando quando vem de um amigo, você fica assim, o bom é que é de amigo você pode desafiar mais, né? Às vezes, né? Ou não, né? Não sei. Mas realmente, né? Esse movimento, por um lado é bom, né? Que ele tá valorizando a questão de bem-estar e vai mexer, mas aí eu fico pensando assim, uma cultura não inclusiva, né? Uma cultura que a diversidade ela não é uma prioridade, ou pelo menos ela não é ali estimulada, o quanto que no médio e longo prazo isso também destrói o bem-estar, né? Porque se as pessoas não se sentem confortáveis para serem elas mesmas, para expor, eu fico pensando nessa coisa da inclusão, né? Estou só relacionando com esse exemplo aí, né? Então, um risco da gente cair num círculo vicioso ali, porque não é binário, né, Pedro, as coisas, né? Não são assim, é isso ou aquilo, é o né? A gente está vivendo esse momento, né? Eu acho importante fazer esse exemplo que eu trouxe aqui, sem citar nomes, né, empresas, porque, assim, eu tento fazer o exercício de empatia, né, com uma pessoa, entender o momento, esse exemplo que eu tô trazendo, Ale, é o pensamento da maior parte do mercado brasileiro. Isso que eu tô trazendo não é um exemplo pontual. Sabemos. Não é um exemplo pontual. E eu me deu um alívio saber que o bem-estar é um ponto. Eu fiquei aliviado de ouvir que o bem-estar é uma preocupação. E eu fiquei contente que é uma preocupação, porque o que eu percebo? Eu acho que a gente tem que. Aí eu tô falando a gente enquanto agente de mudanças, tá? O que eu tento fazer é encontrar as pessoas no nível de maturidade que elas estão. Então, para esse amigo, se eu percebi que bem-estar é um problema da empresa e é um ponto de prontidão, opa, deixa eu te ajudar.
posso te ajudar com bem-estar. Você tá certíssimo. É change management puro, né? Vamos com quem está preparado, que aí a gente acelera, potencializa, né? Vamos aonde você está preparado, que você não vai. Não, mas é porque tem alguns incômodos que a gente está vivendo agora, né? E aí eu fico pensando, em algumas situações a gente tem que fazer exatamente isso mesmo, né, Pedro? Que eu acho que é como é que a gente, então, vamos se apegar a isso aqui, até porque às vezes não vai dar. E eu gosto da perspectiva que você traz e que a Humanizadas, né, na sua pesquisa ajuda as empresas a perceberem qual o nível de maturidade, qual o estágio, né? Como é que eu estou? Porque às vezes a gente tem a doce ilusão de que está todo mundo preparado para qualquer programa. E não vai. E aí a gente não entende por que alguns projetos não alavancam, não tem a implementação necessária. Mas é porque não adianta, aquela organização ela não está preparada para aquilo, né? Então é um salto, às vezes, muito grande que a gente precisa investir ali a cada momento. Foi o outro exemplo que você deu também, que o CEO falou assim, não, que bom, eu vou devagar, mas eu vou crescer de uma maneira ali consistente. E aí, eu queria trazer, já a gente falar Eu vou interromper, mas só nesse ponto que você traz, eu acho perfeito, porque entender tanto para consultores, quanto também para os executivos, para a própria empresa, na hora de traçar sua estratégia, entender o nível de maturidade que eu estou operando, entender qual que é a minha prioridade nesse momento de vida, para mim é um ponto-chave de gestão de mudança que você trouxe. Para uma forma de aumentar, é uma forma de reduzir riscos das mudanças serão feitas e aumentar a probabilidade de sucesso das mudanças. Então, não adianta eu querer provocar a empresa ali para diversidade que não tem prontidão. A empresa não tem prontidão para trabalhar diversidade, ela tem prontidão para trabalhar bem-estar. Isso vai acontecer com sustentabilidade, vai acontecer com tecnologia, vai acontecer... Exemplo, se a empresa está preocupada em sobreviver, ela está preocupada em pagar as contas, não adianta querer abrir um trabalho agora de impacto ambiental. Não adianta, nesse momento. Não estou falando que não é importante impacto ambiental, não estou falando que não é importante diversidade, mas entendeu a prontidão do sistema. Esse, para mim, é um ponto-chave e trazer provocações para dar um próximo passo evolutivo. Se a gente conseguir com que cada empresa dê um próximo passo, a gente evolui o sistema. Então, acho que esse, para mim, é o grande ponto. É ter a consciência que não dá para fazer tudo, ter a consciência que vai ter que priorizar e priorizar no nível de maturidade que cada empresa, que cada liderança está operando e tentar dar um próximo passo. A minha preocupação é a gente ficar regredindo. Isso me preocupa, de ver o Brasil regredindo. Exatamente. Desculpa. Faz todo sentido esse ponto, né? E ainda insistindo nessa questão da mudança, eu queria só te ouvir também, até olhando para essa questão da maturidade, como é que é a confiança? Os níveis de confiança, e aí eu estou falando confiança, não a confiança da organização para o mercado, a percepção, não em todos, mas pensando no colaborador, pensando no interno, no ambiente interno. Níveis de maturidade, né, os diferentes, versus confiança no ambiente interno. O que você tem visto? Quais são as práticas de liderança, exemplos que podem construir ou, em alguns casos, até reconstruir a liderança nesse ambiente interno? Eu sempre percebo que as pessoas, né, as empresas, querem e esperam que eu traga práticas super avançadas. Então, espaço de meditação, academia interna. Mas não é nada disso que as pessoas esperam, tá? Espaço ecumênico dentro da empresa. Não é legal, é bonito, mas não é isso que faz a diferença. Nas avaliações, o que eu vejo é que faltam coisas básicas. O que faz a diferença que eu vejo, aí que eu estou falando da relação entre líderes e liderados, entre equipes, né? O que eu vejo que faz a diferença são questões básicas. Então, exemplo, abrir espaço de escuta, ouvir, numa reunião, perguntar o que as pessoas acham, todo mundo concorda, e as pessoas entram nos pontos de segurança psicológica, as pessoas poderem discordar abertamente, poder falar, emitir sua opinião sem represálias. Isso faz a diferença, isso constrói laços de confiança. Então, pedir feedback, dar feedback positivo, dar feedback negativo também. Outro ponto, muitas pessoas pedem plano de carreira nas empresas. Eu não acho que hoje nenhuma empresa faça um plano de carreira. As coisas mudam tanto, é tanta mudança, não tem como definir um plano de carreira como era definido há 10, 20, 30 anos atrás. Agora, uma coisa que é possível e que deve ser feita são os líderes, junto com os liderados, apontarem possibilidades, apontarem caminhos, direcionarem cursos, direcionarem possibilidades de carreira para os liderados. Isso mostra que a liderança se importa com a pessoa.
Isso mostra uma atenção, um cuidado. Tratar as pessoas, como humanos. A outro ponto, Ale, ter espaço para conversar de coisas não necessariamente relacionadas ao trabalho, mas de conversar de coisas de vida, de hobbies, de esportes. Eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, tem uma empresa que tem uma reunião onde não tem pauta e não se pode falar da empresa. Tem que falar de outros temas, para justamente criar vínculos entre as pessoas. Isso, uma vez por mês, não tem custo e ajuda a aproximar as pessoas ficam mais próximas. Vou trazer um outro exemplo aqui, é outro amigo. São reais, tá? Não estou inventando, eu só não posso citar os nomes. Tem um outro amigo, CEO de uma empresa de médio porte. Uma vez ele me perguntou, falou, Pedro, o pessoal aqui da empresa me chama para ir pro churrasco. O pessoal, e eu nunca fui. Super aberto. Falou, eu nunca fui, Pedro, eu nunca fui do churrasco que o pessoal faz. Que eu fico com medo, né, de aproximar as coisas, de virar uma questão mais pessoal. Ele perguntou minha opinião, eu devo ir ou não devo ir? Eu falei, lógico, você tem que ir. Falei, vai lá, e vai lá não para falar de meta, não para falar de projeto, não para falar de problemas, vai lá para saber das pessoas. Que time que as pessoas torcem, como está a vida dela, tem filho, não tem filho, como estão os filhos. Vai lá e seja uma pessoa, vai lá e conversa. Não seja um líder, vai lá e seja uma pessoa, vai lá, conversa com as pessoas, entende elas. Esse lado, aí vem o humanizadas, né, o Go Human. Esse lado humano, ele faz parte das relações, ele faz parte do dia a dia. Não estou dizendo que tem que ser apenas isso o tempo todo. Às vezes eu falo, tem que demitir pessoas, tem que demitir pessoas. A pessoa pergunta, Pedro, você recomenda a demissão? Recomendo. Em alguns casos tem que demitir as pessoas. Quando não tem alinhamento de valores, precisa demitir as pessoas. A performance está muito baixa, tem que demitir as pessoas. Agora, eu também tenho que construir laços de confiança, eu também tenho que construir laços positivos com as pessoas. E para fazer isso, eu preciso ser uma pessoa conversando com outra pessoa. Então, resgatar, acho que essa essência dos negócios, né, de que são pessoas, a essência para mim são pessoas se relacionando com pessoas e gerando valor para outras pessoas todos os dias. A gente precisa ter essa essência, ter essa compreensão, que às vezes é básica, tá? Não é investimento caro. Muito, muito legal isso. São pessoas, né? A gente está falando de relação, a gente está falando de inteligência relacional, como é que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente... Adorei o que você trouxe, os exemplos, e é interessante a expectativa, a gente vive muito isso, a gente gosta muito de falar que talvez uma das grandes contribuições que a gente promove no ambiente organizacional quando a gente está apoiando algum cliente é facilitar boas conversas, né? Ajudar que as pessoas realmente se reconectem. E isso parece super simples, mas pode até ser, mas a questão é que é muito difícil. De alguma forma a gente desaprendeu e a gente precisa voltar a isso, a voltar a essa essência. E aí você me lembrou um exemplo que a gente viveu com um executivo que foi muito interessante. A gente pediu, ele aceitou a vulnerabilidade, a gente ia fazer, né, enfim, ajudar ele lá num encontro com a liderança, e ele era uma pessoa que ele não gostava, assim, para ele era muito difícil o contato, é uma questão, realmente para ele não é essa pessoa. E aí a gente falou, por que você não fala sobre essa sua vulnerabilidade? Que tal você abrir o encontro falando disso? Por que você sofre? Sofre no sentido, né, para mim é uma energia muito grande, por que você não traz isso da sua maneira? E aí combinamos o jogo. E foi incrível, Pedro. Ele abriu o encontro e tinha umas 30, 40 pessoas. E aí ele abriu o encontro, né? A gente abriu e passou para ele. E aí ele falou, olha só, eu tô aqui, eu queria dividir com vocês. E aí começou a falar, né, do desconforto dele. E começou a dar exemplos, né? Sim, a minha porta fica aberta, mas vocês não têm ideia de como, para mim, às vezes é difícil que vocês entram na sala e às vezes é só para me dar bom dia e tudo bem. Eu sei, eu entendi. Ele era de uma cultura diferente. Ele falou assim, eu até entendo que faz parte, mas eu queria que vocês entendessem que, para mim, eu sou muito introvertido. Para mim, isso é difícil. Não é que eu não goste, mas é que para mim é difícil. Ele falou da energia, ele falou... E aí foi tão bacana que aquilo mudou completamente, a reunião foi super bacana, a gente fez o trabalho, e depois vários vieram falar com a gente, né? E falar assim, gente, eu entendi tudo agora, eu entendi todas as reações. E começou, acho que não só as pessoas começaram a conectar por que ele se comportava daquela forma ou não, mas também ele conseguiu estabelecer uma empatia ali no time, porque as pessoas estavam no modo julgamento até então com ele.
essa pessoa, porque a gente julga rapidamente, né? Para ele era quase que como uma invasão. E é tão interessante que é simples assim, às vezes basta falar. A gente sabe que falar das nossas vulnerabilidades não é simples, não é tão fácil, mas é importante. Achei isso muito legal. E aí eu queria te convidar também para você falar de algo que a gente sabe que é público, mas como é que é você, e você nesse seu papel aí, vivendo, né, dentro do espectro autista, o que você já enfrentou, como é que você lida com isso hoje, como é que você estabelece essa relação de confiança para falar disso? Se você se sentir à vontade também. Sim. Bom, aqui você está falando desse caso, eu me identifico, tá? Meu enneagrama, eu sou tipo 5 no enneagrama, MBTI, eu sou introvertido, então, e eu fui diagnosticado faz uns 2 anos, fui diagnosticado com síndrome de Asperger, que é o início do espectro de autismo. Eu tento aqui eu faço, eu faço muito internamente na Humanizada, né? Ser transparente para mim acaba sendo uma força. E uma força para construir confiança nas relações e até construir alinhamento com as pessoas. Então, um exemplo. Na Humanizada, eu sempre falo para o pessoal, falo, gente, eu não sou o cara organizado. Eu não sou pessoa de organização, de processos, de rotinas. Não sou eu essa pessoa. Agora, eu preciso ter do meu lado pessoas que vão estar organizando os processos. Eu preciso ter pessoas assim do meu lado. Eu sou a pessoa que eu vou abrir frentes, eu vou inovar, eu vou criar ideias, vou criar visões. Essa é a minha pegada, e eu sou bom nisso. Sou bom inovando, sou bom criando. Então, eu tento alinhar as pessoas de, olha, espere isso de mim, não espere isso de mim. Meu diferencial é esse, me cobre disso. Não me espere isso. A Ana Luísa, que está comigo, trabalha comigo no Humanizados há uns 7, 8 anos, desde quando a gente era um grupo de pesquisa. Ela é uma pessoa que vai organizar, que vai trazer estrutura, então a gente se relaciona super bem. Ela me entende, eu entendo o perfil dela. Então, eu acho que a gente poder ser transparente com as pessoas ajuda muito no dia a dia. Da síndrome de Asperger, especialmente, eu tenho alguns. Eu me conheci, eu aprendi muitas coisas, né, inclusive sobre mim, na Humanizadas. Então, a própria Humanizadas me ajudou a ser uma pessoa melhor e a ser um líder melhor. O meu próprio time me cobra, eu aprendo coisas com o meu time. Então, uma coisa que eu fui aprender, e depois que eu fiz o teste, né, que deu Asperger, que eu fui entender, por exemplo, né, às vezes tem piadinhas do time que eu não pego. Coisas. Para mim, as coisas têm que ser muito literais, tem que ser muito direto, senão é preto no branco mesmo, senão eu não entendo. E eu fui entendendo isso fazendo o diagnóstico, né, as minhas avaliações. E poder me entender é uma forma, às vezes, de poder comunicar para as pessoas, de olha, com o Pedro é melhor falar preto no branco, fala direto, senão eu não entendo. Eu preciso do papo reto com as pessoas, né? E foi importante também para mim entender que nem com todo mundo eu posso ter papo reto. Porque às vezes um papo reto meu é muito reto, é muito duro. Então, eu fui entendendo essas dinâmicas e a partir dos feedbacks do time. E agora, o ponto-chave é ter feedback do time. É ter um espaço onde eu posso trazer feedback para o time pode trazer feedback para mim. Que quando a gente constrói esse espaço de confiança, de relação, uma pessoa vai ajudando a melhorar a outra. Vou trazer um exemplo. Essa semana, eu fiz uma análise para uma empresa, uma das pessoas do meu time falou, Pedro, tá ruim a análise. A sua análise não tá boa por causa disso e disso. Eu falei, nossa, que legal. Apertou, posso melhorar? Eu falei, pode, por favor, adorei. Aí eu recebi hoje, eu fiz uma análise para a empresa, o meu time não gostou da minha análise, me criticou, fizeram uma nova versão, eu li hoje, estava muito melhor que o que eu fiz. Assim, fiquei felizaço. Fico super feliz de ver alguém fazendo uma coisa melhor do que eu faria. Então, agora, se eu não dou espaço para as pessoas me criticarem, as pessoas não vão criticar, vão falar mais, vai deixar fazer algo mais do mesmo, né? Exatamente, exatamente. Que exemplo bacana aí do que é uma liderança humanizada, né, Pedro? Você acabou de trazer, né? Tem os dilemas também, tá? Porque às vezes o pessoal fala, a empresa humanizada não vai demitir as pessoas. Fala, não, vai demitir sim. Tem que demitir, faz parte de uma empresa ter demissões também. Se não está performando bem, se não tem elementos de valores, é melhor sair. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas como assim você vai recomendar demissões? Vou recomendar demissões sim, quando é necessário. É aquilo que você trouxe, né? Não é nem isso nem aquilo, né? Não é binário, não é um né? ou outro, e sim uma coisa é a outra, né? É poder falar de negócio, falar da necessidade da empresa e falar da necessidade das pessoas. E poder ter essa transparência de falar com o time também, tá?
Exatamente. É interessante esse ponto que você está trazendo, porque não sei se esse é um desejo, né? Quando as pessoas falam, nossa, não vai demitir, mas a empresa não é uma empresa humanizada, né? A liderança não é uma liderança humanizada. E eu fico pensando assim, o quanto que uma transparência, né? Uma conversa, às vezes difícil, mas importante ali, ela honesta, ela é muito melhor, né? Ela vai ajudar muito mais aquela pessoa. E, obviamente, né, a gente está falando aqui de tudo tratado dentro do respeito, com cuidado adequado, mas você tomar as decisões difíceis pautada nessa ética, pautada em valores. Isso faz muita diferença do que algumas situações ou decisões que eu vi ao longo da minha carreira também. Às vezes as pessoas adiavam decisões e que era de uma crueldade sem tamanho, né? Você ficava adiando aquilo, empurrando, e aquilo ia minando, às vezes, a autoestima da pessoa. Você não confia na pessoa, na performance, no que a pessoa vai entregar, e aí você vai excluindo, né? Você vai isolando a pessoa. E isso é muito pior do que você ter uma conversa, seja uma conversa de desenvolvimento, seja uma conversa, né? Ou seja uma conversa mesmo de olha, né? Não está performando, e você vai ser desligado, né? Acho que você trouxe aqui alguns exemplos aí importantes do que é essa liderança, de como é que a gente pode praticar. E obrigada aí por você ter compartilhado também um pouco aí da tua história. Queria começar a fechar, que é uma pena, né? Porque tem, assim, várias outras coisas que eu queria te perguntar aqui, mas queria começar a fechar. Queria que você deixasse uma mensagem, queria que você falasse um pouquinho mais também, né? Fizesse aí um convite, falasse um pouquinho mais aí do que é a Melhores para o Brasil, né? O que é a pesquisa, falasse um pouco mais de como funciona, mas deixasse uma mensagem. E essa mensagem, a gente está vivendo um momento de muita apreensão globalmente, né? Do que vai acontecer, o que está acontecendo, esses movimentos aí diferentes. E eu estava olhando também o estudo lá do Edelman, do Trust Barometer, e desse ano, e já vendo, né, assim, e aí tem uma fala lá, né, uma coisa que eu falei, uau, tá falando de ressentimento, né, de que a gente está vivendo um grande ressentimento, né, globalmente, que o ressentimento enfraquece a confiança, né? Então, a gente realmente, essa crise de confiança, ela não está acontecendo só no Brasil, ela não está acontecendo só nos Estados Unidos, está acontecendo globalmente, né? E eu queria te ouvir em relação a isso, né? Tem muita gente que está desacreditando do que é importante, como se o ESG era um grande modismo e passou, agora vamos deixar isso para lá. Queria que você fechasse aí, trazendo a tua perspectiva em relação a tudo isso que está acontecendo. ESG acho que foi uma moda, realmente. E eu acho que ela passou, a moda passou. Agora a gente está vivendo o hype dos agentes de IA. Eu acho que essas ondas, as modas vão vir, vão passar, como outras já vieram, já passaram. O Lula vai passar, o Trump vai passar. Vão passar, os líderes vão passar. Agora, o que está ficando presente em mim, tá? Que aí eu tô. Assim, tudo que eu falo, não sou perfeito, a Humanizadas não é perfeita. Só estou dividindo aprendizados, reflexões com base nos erros já cometidos, inclusive, né? E acho que um aprendizado que eu estou trazendo hoje para a revisão de posicionamento que a gente está fazendo da Humanizadas é buscar olhar para a essência, é buscar olhar para a base, tentar fazer o básico bem feito ali. Acho que o que está ficando forte para mim nesse último ano de Humanizadas é vamos fazer o básico bem feito e tentar resgatar a nossa essência. E olhando para os negócios, qual que é a essência dos negócios? É atender o mercado. Toda empresa está buscando atender um determinado mercado. Para atender esse mercado, eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, eu tenho que construir relações de confiança. Então, o meu chamado para as empresas é de olhar para o básico e fazer o básico bem feito. É olhar para a geração de valor para o cliente, para o colaborador, para o fornecedor, para a sociedade, para o meio ambiente. Esse, para mim, é fazer o básico bem feito. É olhar se a minha empresa está gerando valor para os meus stakeholders. Se a minha empresa quer atender determinado mercado, eu tenho que ter condições para poder, de fato, gerar valor para aquele mercado. É isso que eu tentaria dizer para a gente não entrar nas modinhas, não entrar no hype. Agora eu vou implementar agente de IA porque tem que implementar agente de IA. Eu posso e devo implementar agentes de IA que vão me gerar valor para um determinado cliente, para um determinado segmento de mercado, se aquilo for realmente a prioridade daquele mercado, daquele stakeholder. Então, para mim, acho que a gente buscar fazer o básico, sabe? Seria o meu convite. E lembrar, acho que, e olhar para essa perspectiva de pessoas,
por mais que a gente vai estar usando tecnologia, por mais que a gente vai estar usando IA, no final do dia são pessoas se relacionando com pessoas e gerando valor para outras pessoas. Então, acho que buscar essa essência, para mim, é um ponto-chave, tá? E não apenas entrar no hype por entrar no hype, tá? É o que a gente está buscando fazer na Humanizadas. Muito bom. Let's go Human, né? Vambora. Vamos voltar ao essencial, né? Não vamos reinventar as coisas. Pedro, foi um prazer. Muito obrigada pela generosidade, compartilhar teus pensamentos. E é isso, né? Não tem certo, não tem ninguém nem totalmente certo, nem totalmente errado, mas é como é que a gente pode realmente compartilhar aqui diferentes ideias e foi ótimo como sempre. Nós somos fãs, você sabe, tanto da Humanizadas, do trabalho, quanto de você. Então, acho que obrigado aí mais uma vez. Sempre um prazer. Mas obrigado, Ale, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.